Olá, meus amados, boa noite. Estamos começando mais uma Casa Luz aqui na segunda-feira, nesse dia 20 de julho de 2020. Esse mês, esse ano, um ano de muita confusão, questão de pandemia. Estou sempre falando isso nos vídeos, porque eu sei que isso vai ficar registrado, vai entrar para a história, né? E nós sempre colocamos isso, que a igreja ela está passando por esse período, operando, ministrando através dos vídeos, mas a igreja ela continua ativa, pregando o evangelho através dos vídeos, aconselhando através do WhatsApp, videoconferência, assistência social também está ativa, levando um mínimo ali de coisas básicas às pessoas carentes. A igreja tem caminhado, tem pregado o evangelho, tem pastoreado, então nós estamos ativos, mas nesse tempo tão difícil, para todo mundo. Acho que a nossa maior necessidade é relacionamento, com proximidade, como irmãos, isso é tão importante na nossa vida. Então a gente sente muito, a gente fala assim, não preciso de igreja, Agora nesse período a gente sente como é importante a igreja, Porque a gente vê a necessidade de estar com os irmãos, de se alegrar com os que se alegram, ter uma palavra de ânimo, palavra de incentivo, estarem todos juntos, poderem ali, um apoiar o outro. Isso é igreja, Isso é igreja. É um corpo, Um corpo que um cuida do outro. Então nós estamos vendo aí de forma muito clara a importância da igreja, apesar de estarmos buscando a Deus em oração, buscando a palavra do Senhor, falando pelos vídeos, mas realmente como é importante essa proximidade, de uma reunião presencial, onde todos podem olhar olho no olho, poder realmente se cumprimentar, se abraçar. Isso é tão importante na vida do homem, Deus falou, não é bom que o homem ande só, Então isso é muito interessante, Apesar de ter dentro de casa, nossa família, estarmos com a família, mas é interessante, Como nós precisamos de relacionamentos. Isso dá uma boa mensagem, para um futuro aí próximo. Amém, queridos? Muito bem, nós vamos dar início aos estudos, Nós estamos hoje abrindo, o livro de Efésios. Nós vamos estudar sobre o livro de Efésios. Quero também pedir oração, continuar orando pelo irmão José Luiz. Não sei se essa informação foi passada, já tem alguns dias que ele foi tirado toda a sedação dele, E mesmo tirando tudo isso, ele não acordou, quer dizer, não se despertou, Então tirando, todos os remédios, e ele precisa, se despertar ele passou mais de um mês, sedado. Então isso foi bastante tempo, que ele ficou assim. A oxigenação tem estado numa taxa, satisfatória, outras coisas estão satisfatórias, mas os médicos estão esperando ele despertar, Foi tirado os remédios, mas ele precisa despertar. Então nosso pedido de oração é que você continue orando, para que ele desperte, E as demais coisas, a questão dos rins, ele tem feito hemodiálise por causa, talvez, desse estado que ele fica, e outros detalhes, que são vistos, mas a coisa desse momento é a questão dele despertar, Então esteja orando, continuando a interceder, Nós estamos lutando pelo irmão. Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra, mas é muito importante nós descobrirmos o irmão nessa nova fase que ele está passando, onde os médicos estão tirando, todas essas sedações, e ele precisa acordar, Então ele precisa sair desse estado, e poder realmente começar a reagir, por ele mesmo, não mais das máquinas, mas por ele mesmo. Então esteja orando pelo irmão José Luiz, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Como Casa Luz, ó Deus, estamos aqui para buscar a Tua Palavra, estudarmos, ó Senhor, as Tuas verdades. Senhor Jesus, edificando, Senhor, o corpo,
trazendo, Senhor, alimento, Senhor, espiritual. Senhor, oramos também pela vida do irmão José Luiz, intercedemos, ó Deus, para que nesta noite, Jesus, ele venha se despertar, Senhor. Desperte ele, Jesus. Toque nele, em nome de Jesus, que o corpo dele seja despertado, toda a sua mente, toda a parte neurológica, toda a parte das reações, ó Deus, dos reflexos, Senhor, traga eles, Senhor, para que ele possa, a partir de agora, ter uma nova fase de recuperação. Nós assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados. O livro de Efésios é um livro muito interessante e a cidade de Éfeso era uma cidade assim complicada, tinha a deusa Diana, né, o templo. Paulo ele teve que passar, né, foi várias cidades até chegar em Éfeso, ele teve muitas experiências, né, uma vez eu mandei um vídeo para vocês sobre essa parte geográfica, geografia, né, bíblica, né, um pastor falando sobre isso, isso é muito interessante. E ele chega em Éfeso realmente com muito mais, né, assim, experiências, né, como ele passou em Atenas, na Grécia, né, foi aquele momento assim, um baque para Paulo, né, ele quis ser talvez muito polido, né, no falar e tal, né, diante da capital da Grécia, mas depois ele decidiu, né, não mais saber nada a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então ele sabe o centro, né, da mensagem do Evangelho. E a carta de Efésios é a carta assim, muito forte, né? Mostra exatamente ali a nossa condição em Cristo no mundo espiritual. É uma carta para pessoas que são espirituais, pessoas que entendem o que é andar no Espírito, o que é ter visão espiritual, os olhos espirituais, os olhos do coração. Ele fala sobre isso. Então é uma carta para crentes maduros, né? Saber distinguir entre o que é uma visão carnal, o que é uma visão da alma, e o que é uma visão espiritual, o que é uma visão do coração. Se você entende isso, né, você vai entender profundamente o livro de Efésios. Mas se você ainda não entende, você tem que saber, né? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos o Espírito, possuímos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Espírito, alma e corpo. Então, o homem que nasceu de novo, o seu espírito agora ressuscitou com Cristo e agora ele pode ver o mundo espiritual. Nesse domingo nós ministramos uma palavra muito forte sobre isso, mostrando que as palavras de Jesus, elas fortalecem o nosso espírito, porque é a palavra de Cristo. Jesus falou, as minhas palavras são espírito. Então, traz o nutriente, traz a natureza espiritual para fortalecer o nosso espírito. Então, as palavras de Deus são palavras que alimentam o nosso espírito para nós mantermos a nossa visão espiritual. E diz lá em Tessalonicenses, não apagueis o espírito. Né? Então, se você não alimenta o seu espírito, você começa a apagar, né, o Espírito Santo na sua vida e, consequentemente, você vai se tornando um homem natural, em vez de ser um homem de revelação, um homem de visão espiritual, um homem espiritual. Então, Paulo está trabalhando muito nessa questão, a gente estudou o livro de Gálatas, né, o livro de Colossenses, né? Nós estamos trabalhando esse assunto que é fundamental. Nosso intuito é que você, como membro da igreja, possa entender o que é viver no Espírito, o que é ter visão espiritual, é receber, né, as verdades de Deus no coração e crer nessas verdades. E aí ali os seus olhos começam a se abrir, começam a entender, né, aonde o nosso espírito, né, está em Cristo, como nós estamos em Cristo, né, qual é o nosso relacionamento, como se relacionar com Deus espiritual, sobre essas coisas, né, são esses valores, não é? Então é isso que nós queremos trabalhar. O livro de Efésios ministra sobre isso, ok? Então vamos iniciando aqui no livro de Efésios, no capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe conosco aqui, em nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Primeira coisa importante, ele é apóstolo não porque ele quis, ele é apóstolo
por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eles estão lá, mas eles caminham em fidelidade a Cristo Jesus. E aí Paulo diz, verso 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está desejando algo que todos nós precisamos, o favor de Deus, que é a graça, e a paz. A Bíblia diz que a paz de Cristo é o hábito do nosso coração, né? Nós saímos de uma vida debaixo da ira de Deus e agora estamos em paz com Deus. Então nós sabemos a nossa posição, nós podemos caminhar, porque estamos, né, no centro da vontade de Deus, então agora é a hora de você sentir paz, porque você está no centro da vontade de Deus. Mas, pastor, outras coisas me tiram a paz. Sim, outras coisas a gente enfrenta, mas interiormente você sente paz, porque você está bem com Deus. Então, Paulo deseja o favor de Deus e a paz do Senhor sobre a vida desses que são fiéis a Cristo Jesus na cidade de Éfeso. Bendito Deus e Pai de nosso, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ou toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo 3 é um versículo muito fantástico e deve ser entendido de forma profunda. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. O Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, nas regiões celestiais, o Senhor plantou toda sorte de bênção. E isso tudo é para nós colhermos, isso tudo é para nós vivermos. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Uma das coisas fundamentais, amados, que deve motivar a nossa vida ao ler a palavra de Deus, tem gente que fala assim, poxa, a Bíblia é um livro chato, né? Tanto detalhe, tanta coisa, cansativa, dá até sono. Quando a gente lê a Bíblia assim meio soltamente, realmente a gente pode até se cansar, tem textos que são cansativos mesmo. Mas eu quero dizer para você, amados, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a ver Jesus em cada livro da Bíblia. Já que a nossa fé está em Cristo, já que a nossa fé é saber que o Senhor tem nos chamado para sermos como Cristo, já que nós estamos tendo esse entendimento que a palavra de Deus na nossa boca tem tanto poder quanto na boca de Jesus, então quando você lê a palavra, você quer ver princípios de Cristo, da pessoa de Cristo, em cada livro, para que você também se alinhe, para que você também tenha fé naquela ação de Cristo em cada momento da palavra de Deus e trazer essa revelação de Cristo para dentro de você, para que você se molde também nisso. Porque nós somos chamados para sermos iguaizinhos a Jesus. Nós somos chamados para darmos na mesma estatura de Cristo. Então, quando esse texto fala que o Senhor plantou, né, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo, quer dizer, através de Cristo, nós começamos a entender toda sorte de bênção plantada que é para nós experimentarmos.
Agora veja, a gente só experimenta coisa que é aquilo que a gente crê. É de Cristo? É de Cristo. Mas você precisa crer como sendo de Cristo para que você venha a participar desta bênção plantada pelo Senhor. Das regiões celestiais, a cura. Então, eu preciso crer que essa é uma bênção plantada pelo Senhor para eu experimentar, não só na minha vida, mas poder orar por outras pessoas. Eu creio na cura. E assim por diante, cada bênção, cada aspecto de coisas boas que Deus quer fazer em nossa vida, cada promessa plantada nas regiões. Então é por isso que quando eu vou às Escrituras, eu começo a ver o que o Senhor plantou para a minha vida, nas regiões celestiais. Por que é importante a gente entender regiões celestiais? Porque não é visto com os olhos carnais, não é visto, não é palpável essas regiões, ela é espiritual. E lembrem que eu falei no domingo, eu só consigo ver as regiões celestiais pelo meu espírito. O meu espírito acredita na palavra de Deus. A minha alma tem um raciocínio muitas das vezes terreno, mas a minha alma está sendo treinada também a receber o que o meu espírito está vendo e me alegrar nele, me alegrar nessa revelação. Mas veja, eu só entendo, eu não sei se estou falando demais, eu só quero mostrar para você que eu só consigo entender pelo Espírito. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Eu não fico com a minha mente questionando. Como é que é isso? Não, eu simplesmente recebo no meu coração aquilo como verdade de Deus e eu falo, e eu me posiciono, e eu começo a experimentar. É assim que um homem espiritual se relaciona com Deus espiritual. Você recebe a palavra, como Jesus falou, a minha palavra é espírito, e vai alimentar sua visão espiritual. E aí tudo aquilo que Deus prometeu, que está plantado nas regiões celestiais, você vai colhendo para a sua vida, você vai trazendo para a sua vida, e você vai experimentando. Então esse versículo 3, amado, é profundo isso. Nos tem abençoado com toda sorte. Quantas bênçãos você conhece? Quantas promessas você conhece? Quantas você tem trazido para a sua vida para experimentá-la? Entende isso? Não adianta só saber que existe um campo plantado para nós. Mas nós precisamos identificar cada plantação e trazer para a nossa vida. Então esse versículo 3 é um versículo para você ter uma visão espiritual, que a coisa é grande. Não são 3 bênçãos, é grande. É uma plantação grande nas regiões celestiais. Então vamos lá. Vou ler de novo o versículo 3 para entrar no 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, veja, você é um escolhido de Deus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Nós nascemos já pré-ordenado antes da fundação do mundo. Preste atenção nisso. Para sermos o quê? Santos. Então, antes da fundação do mundo, Deus idealizou a sua vida, a minha vida, para sermos separados para Deus, santos. E mais, irrepreensíveis. Uau! Deus, antes de fundar o mundo, já idealizava a sua vida para que a sua vida fosse irrepreensível. Então, Deus tem
palavra para que você se posicione de forma irrepreensível. Agora você vai ver que as regiões celestiais têm muita coisa para nós colhermos, de tal forma que nos leva a uma postura irrepreensível. Amados, às vezes a gente pensa em bênção só dos nossos interesses, mas pensa em bênção, coisa aquilo que vai nos edificar de tal forma que nos tornamos irrepreensíveis. Como é importante a gente olhar a Bíblia por esse aspecto. Olhar de Gênesis a Apocalipse e ver Cristo em cada livro da Bíblia e nos procurar parecer com Cristo, para nos tornarmos pessoas irrepreensíveis. É nisso que Deus quer. É isso que Deus quer, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos assim. Santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, olha só, dentro do ambiente do amor, nos predestinou para Ele. Nós somos dele num relacionamento de amor. Querido, isso é fundamental. Lembra quando Jesus nos ensinou, chame Deus de Pai. Há um amor de filho para com seu Pai. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós nascemos com um propósito de nos tornarmos filhos de Deus. Uau! E Deus nos alimenta, nos educa para sermos santos e irrepreensíveis. Veja quanta revelação existe nas regiões celestiais. Somente os olhos abertos, somente os nossos olhos espirituais conseguem ter esse entendimento. Para o mundo aí fora, isso é loucura. Mas o Senhor está falando com uma carta aos Efésios, uma carta para crentes maduros, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo, lembra disso? Não importa nenhum outro nome dado aos homens, aquele que o recebeu, né? João diz também isso, Deus dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Não há como alguém querer ser filho de Deus se não passar por Jesus. Por quê? Porque quem não honra Jesus não honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. João fala sobre isso. Então, nós somos predestinados para a adoção de filhos por meio. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha pré-ordenado isso. Que nós nos tornaríamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito, segundo a aprovação de sua vontade. Porque assim Deus decidiu que fosse. Não podia ser de outro caminho? Podia, mas Deus decidiu que fosse assim, através de Jesus. Entende isso? Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, para que todos louvem a gloriosa ou glorioso favor que Deus fez por nós. Que Ele nos concedeu, olha só, esse favor imerecido, esse glorioso favor imerecido que Ele nos fez, Ele nos concedeu gratuitamente através de Jesus, gratuitamente no amado. Gratuitamente Ele fez isso. Então, o favor que nós não merecíamos, esse glorioso favor que nós não merecíamos, Deus nos fez de graça mediante Jesus Cristo. Que coisa tremenda! Como Deus atrela a nossa vida, liga a nossa vida a Jesus.
Não há como você chegar a Deus. Jesus falou isso, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra que Jesus falou isso? Então, amados, o livro de Efésios está dando essa importância, essa importante confirmação, ou essa importante atenção para esse detalhe. Em várias cartas nós já estudamos, assim como nós recebemos a Cristo pela fé, nós devemos andar pela fé. Nós estamos entendendo que a mensagem de Jesus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, nós recebemos. E assim as demais promessas nós recebemos pela fé, pela mesma postura de fé. O justo viverá pela fé. E Deus está sempre atrelando a nossa caminhada através de Jesus. Estarmos sempre associados ao Pai mediante Jesus Cristo. Paulo está sendo muito enfático nisso. Vamos lá, versículo 7. No qual, em Jesus, né, no qual temos a redenção. Vejam, para nós sermos libertos, Jesus nos redimiu. Então, no qual, em Cristo, nós temos a redenção. Não há como honrar outro a não ser Jesus Cristo, porque foi Ele que nos redimiu. A redenção pelo seu sangue, porque foi o sangue de Jesus, não foi o sangue do Espírito Santo, não foi o sangue do Pai. O Pai não tem sangue, nem o Espírito Santo tem sangue. Quem tem sangue é Jesus Cristo. Homem, ele se fez homem, por isso ele tem sangue. Então a redenção foi feita pelo sangue derramado de Jesus. A remissão dos pecados, ali ele estava pagando o preço, fazendo uma aliança de sangue para perdão dos nossos pecados. Então veja, Deus planejou isso antes da fundação do mundo. Deus já sabia de tudo. E Ele preparou todas as coisas para nós nos tornarmos filhos amados do Senhor. Para a remissão de pecados, versículo 7. Segundo a riqueza da sua graça. Como foi rica essa graça de Deus. Como é rico essa atitude de Deus. Esse favor imerecido. Que obra rica, que obra preciosa. Verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Ele fez tudo isso e Ele derramou sobre isso abundantemente sobre nós. E olha o texto, termina assim, olha. Em toda sabedoria e prudência. Sabe, essa obra de Cristo ter sido feito homem, ter sangue, derramado o seu sangue, quer dizer, isso tudo foi uma obra de sabedoria e prudência, porque Deus sabia o que ele estava lidando. Ele estava lidando com situações delicadas, que precisaria de ser com muito pensar, com prudência e com sabedoria, porque ele está lidando com várias forças. O texto vai dizer um pouquinho mais sobre isso. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, com todo esse detalhe, encaixado tudo certinho, com muita prudência e sabedoria, Deus ali começa a desvendar o mistério da sua vontade. Segundo sua aprovação, seu beneplácito, que propuser em Cristo. Então, o mistério da sua vontade, lembra lá em Colossenses? Qual era o grande mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Lembra disso quando estudamos Colossenses? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Deus, para chegar a essa condição de Cristo em nós, Ele trabalhou com toda a sabedoria e prudência.
para nos trazer a essa condição, esse mistério fosse revelado, isso fosse exposto, Cristo em nós. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Verso 10, de fazer convergir nele, veja, lembra que ele trabalhou com toda sabedoria e prudência? Eu falei que tinham coisas que tinha que ter muita prudência, porque estava lidando com muitos detalhes, e tinha que ter muita sabedoria, porque haviam várias forças. Olha o que ele diz, verso 10. De fazer convergir em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, num determinado tempo, numa plenitude de tempo, num momento especial, de fazer, nesse momento especial, que todas as coisas venham convergir, venham apontar para quem? Para Cristo. Veja lá, vou ler no 10 de novo. De fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Colossenses também fala sobre isso. Então ele está falando que todas as coisas apontam para Cristo. Tanto lá no céu, tudo aponta para Cristo, e tanto aqui na terra, tudo aponta para Cristo. Paulo fala alguma coisa semelhante aqui, olha. Abra aqui rapidamente no livro de Colossenses, capítulo 1. Versículo 16. Estou abrindo um parênteses para você entender mais profundamente isso. Colossenses 1, 16 diz assim, olha, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Olha só, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principal, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Agora, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos ler um pouquinho antes, o versículo 19. Colossenses 1,19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo residisse toda a plenitude de Deus. E que, verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então veja, pelo sangue de Jesus, Jesus resolveu coisas nos céus, e Jesus resolveu coisas na terra. É o que ele está falando em Efésios. Volta lá para Efésios. Efésios 1, versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a obra teve muita sabedoria de Deus e muita prudência de Deus. Que questões tiveram que serem resolvidas nos céus e questões tiveram que ser resolvidas na terra. E Jesus, ele resolve os céus e terra, e tudo agora aponta para Cristo. Jesus, ele alinhou todas as coisas nos céus e na terra. Sabe, a obra de Cristo é uma obra profunda.
Porque ele está lidando com pecado, ele está lidando com desobediência, ele está lidando com rebelião, ele está lidando com acusadores, opositores, e Jesus resolve tudo isso nos céus e na terra mediante o seu sangue, mediante o seu sacrifício, mediante sua entrega, a sua vida foi entregue para resolver todas essas coisas. Então, não há como o homem querer participar da obra de Deus sem passar por Cristo. Porque todas as coisas agora estão apontando para Cristo. Porque sem Cristo, nada poderia ser resolvido. Foi assim o beneplácito de Deus, né? Foi a aprovação de Deus, foi a vontade de Deus. Ok? Vamos lá. Eu estava lendo 11, né? Naquele de todas as coisas conforme... Vamos lá. Vou ler de novo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós agora nos tornamos herança de Deus. Feitos herança, predestinados segundo o propósito. Nós temos um predestino, ok? Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós fomos destinados para o propósito de Deus, conforme o conselho da sua vontade. Deus tem vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, a vontade do Senhor, esse propósito, né? Nós fomos predestinados ao propósito, segundo a vontade de Deus, a fim de sermos, né? A vontade de Deus está apontando para quê? Para sermos para louvor da sua glória. Então, todos vão louvar. Ao ver a obra de Cristo em nossa vida, o universo vai louvar a Deus. Porque tanto nos céus quanto na terra, tudo aponta para esta grande obra de Cristo, e eles vão ver o resultado da obra de Cristo em nossa vida, porque esse é o nosso destino, de sermos alvo do amor de Deus, mediante tamanha obra de Cristo, para que agora em nós toda a glória seja dada a Deus, porque eles vão ver que foi uma obra espantosa, gloriosa, refletida nas nossas vidas. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Sabe, nós que recebemos a Cristo e esperamos, né, a concretização de tantas coisas em nossas vidas, a esses que estão recebendo. Então, a esses que serão testemunhas desta gloriosa obra. Hoje nós vemos por espelho, hoje nós temos experiência, mas um dia estaremos face a face com Cristo. Um dia entraremos pelos portais eternos. As milícias de anjos vão ver a nossa entrada nas regiões celestiais com Cristo. Louvores na terra e louvores nos céus. É profundo isso. Isso são as regiões espirituais. Há toda esta sorte de bênçãos plantadas nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 13. Em quem, Jesus, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Então, essa é uma das coisas que marca a nossa vida. Depois de ter ouvido o Evangelho, de ter aceitado o Evangelho, de ter recebido a Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. O que é penhor? Garantia. O Espírito Santo vem para dentro de nós para garantir a concretização, a conclusão desta obra. Boa obra que o Senhor começou, Ele há de completá-la. Está em Filipenses, né? Então, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, esse Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus, o qual é a garantia da nossa herança. Quer dizer, nós, ao chegarmos nos céus, nós vamos ser presenteados. E quem vai nos conduzir, quem vai garantir, quem vai nos proteger é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos propriedade. Até o resgate da sua propriedade, até que o Senhor realmente nos leve como propriedade sua em louvor da glória de Deus. Que obra tremenda, amados. Cristo estabeleceu na cruz, resolvendo o nosso passado, e quando Ele envia o Espírito Santo, Ele garante que nós não ficaríamos sozinhos nesse período de peregrinação sobre a face da terra. Nós, como propriedade de Deus, estando na terra, nós seríamos protegidos pela presença do Espírito Santo em nossa vida, para garantir todo esse propósito que Deus estabeleceu. Olha a confiança da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, há muita coisa que Deus fez, a grande obra que Deus fez em nossas vidas, e Ele coloca ali como garantia para que a nossa vida não se perca, Ele coloca em nossa vida o Espírito Santo dele. Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, veja, fé e amor, essas duas coisas andam juntas na vida do cristão. Fé em Deus e amor. A Bíblia diz, né? Jesus falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Lembra, o Espírito Santo está sobre nós, nós estamos marcados com a presença do Espírito Santo, e nós estamos sempre ativando a ação do Espírito pelas orações. E Paulo, ao saber que os efésios receberam, Paulo não cessava as orações a favor deles. Amados, a ação vem quando nós oramos. Quando nós estamos orando, nós estamos clamando para que haja um mover do Espírito Santo. Amados, o mundo espiritual se movimenta pela oração. Nós estamos entrando na atividade espiritual porque somos pessoas que oram, que oramos, nós oramos, falamos com Deus, oramos, pedindo, abrindo o nosso coração para esse mover, para a revelação do Espírito, para a direção do Espírito, para a sensibilidade do Espírito, para a voz do Espírito. Ele é a garantia, e nesse ambiente espiritual tem que haver uma atmosfera espiritual movida pela oração. Então, Paulo, ao saber disso, ele fala, eles estão bem acompanhados pelo Espírito Santo. Não, ele, ao saber disso, ele não parava de orar. Ele estava orando. É isso que ele está falando aqui. Verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, preste atenção nesse versículo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A oração, a intercessão de Paulo sobre os Efésios é para que os olhos espirituais dos Efésios fossem abertos mais e mais, para que eles tivessem um espírito de sabedoria. Veja, ele fala um espírito de sabedoria, ele não está falando de mentes de sabedoria, está falando de espírito. Quer dizer, no campo espiritual, eles têm sabedoria espiritual. Quer dizer, sabedoria é lidar com forças. Agora, se você é um homem carnal, você não acredita em forças sobrenaturais, em coisas... Mas Paulo está falando para crentes, cristãos, que entendem o mundo espiritual, entendem que nós estamos nas regiões celestiais. Então ele pede para que esses homens espirituais possam saber lidar com todo o mundo espiritual, com todas as forças espirituais, com todas as coisas que o Senhor plantou para eles, para que eles tenham o espírito de sabedoria, de lidar com essas realidades, de lidar com essas verdades, de lidar com essas situações. Amado, uma das coisas importantes para você aprender a lidar com Deus, sabe qual é? E que isso é fundamental, e eu vejo que muitos cristãos às vezes não têm isso, é gratidão. Você já reparou que tem gente que chega na igreja, chega depois do louvor, não se preocupa em louvar a Deus? Isso é falta de visão, de gratidão. Tem gente que não canta para Deus. Isso é falta de visão espiritual. Como é que você vai querer andar com uma pessoa que você não é grata a tudo aquilo que ela fez por você? Isso é falta de sabedoria, isso é falta de visão do mundo espiritual. Eu reparo isso. Na igreja as pessoas não explodem em adoração e louvor. Chegam atrasados, como se a gente estivesse tocando a música para ver se as pessoas chegam no horário. Como se a gente estivesse ali tocando a música até as pessoas chegarem. Sabe? Falta de visão. Por isso que Paulo ora, para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele e da obra dele. Entender profundamente, para que a gente se mova nas regiões celestiais. Amados, Jesus, Deus, ele é entronizado no meio dos louvores, presta atenção nisso. Se não há louvor, se não há gratidão, como Deus ser entronizado naquela região? Sabe, os olhos espirituais precisam se abrir. Vamos lá, versículo 18, preste atenção nesse versículo. Iluminados os olhos do vosso coração. Gente, o nosso espírito tem olhos. O meu corpo tem um olho carnal, mas o meu espírito tem um olho espiritual. E ele está orando para que os nossos olhos, nós fôssemos iluminados, os nossos olhos fossem iluminados. Os olhos do nosso coração precisam se abrir. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Lembra que nós fomos chamados? Qual foi o nosso predestino? Lembra? Paulo descreveu aqui. Nosso predestino é sermos filhos, amados, santos, irrepreensíveis. Ele descreveu isso tudo para nós. E ele ora, apesar de nós sabermos, ele ora para que não fique apenas no saber, mas que você viva isso que você sabe. Uma coisa é saber, outra coisa é viver.
Ah, eu sei que eu tenho que ser santo, outra coisa é ser santo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza, preste atenção, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sabe, o brilho, a glória da sua herança dada aos santos. Verso 19. E qual, veja que ele usa palavras grandes, né? Olha essa palavra. E qual a suprema, preste atenção, ele usa palavras grandes, porque às vezes nós acreditamos que Deus é grande, mas parece que a gente não acredita que Deus é supremo. Vou repetir. Às vezes nós acreditamos que Deus é grande, mas às vezes a gente não acredita que Deus é supremo. Esses dias eu estava ouvindo ali uma conversa com os pastores e algumas pessoas falando assim, muito da obra do diabo e tal, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo outro, e parece que a pessoa esqueceu que Deus ele é supremo. É muito maior. Você sabia que Deus não tem inimigos? Ele é muito maior. Não há nada que possa mexer com Deus. Nada pode mexer com Deus. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Isso tudo está falando das regiões celestiais, meu amado. Está plantado lá nas regiões celestiais. A suprema grandeza do seu poder. Paulo ora para que os nossos olhos sejam abertos. Amados, presta atenção em Golias e Davi. Davi era pequenininho, o gigante Golias era grandão. O gigante Golias queria diminuir a nossa visão. Ficou 40 dias dizendo, eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês. Ficou 40 dias gerando o quê? Uma visão pequena para Israel. Mas chegou um menininho que tinha uma visão grande. Sabe, amados, nós temos que orar para que a gente não perca a visão da suprema grandeza do poder de Deus. Vou repetir, da suprema grandeza do poder de Deus. Verso 19, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Existe a suprema grandeza de Deus sobre a sua vida. Você não é um crente? Há uma suprema grandeza de poder de Deus sobre você, crente, que acredita em Deus. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo, preste atenção nisto, a eficácia da força do seu poder. O poder de Deus é eficaz. Grave isto. O poder de Deus é eficaz. E ele demonstra, ou ele já demonstrou isso. Verso 20, ele explica isso. O qual exerceu ele em Cristo. O qual Deus exerceu essa suprema grandeza de poder, esse poder eficaz, aonde? Em Cristo. Como? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele já demonstrou a suprema grandeza do seu poder, que está hoje sobre você, crente. E como é que ele demonstrou? Pegou alguém que estava lá no inferno e fez colocar ele assentado à sua direita, rompendo todos os grilhões da morte.
Verso 21. Acima de todo principado. A gente fala muito, né? Guerra de principados, os demônios, as velas acesas, as feitiçarias. E quando Deus colocou a eficácia da força do seu poder em ação, fez uma obra que foi acima dos principados e potestades e poder e domínio. Versículo 21. E de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Essa é a suprema grandeza do seu poder. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quando ele faz isso, ele coloca todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, para que Jesus se torne o cabeça sobre todas as coisas. E Deus deu Jesus para ser o cabeça da igreja. O deu à igreja. Deus deu Jesus para a igreja. Deus deu Jesus para ser o cabeça da igreja. O qual é o seu corpo, versículo 23. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 9 horas. Só ficamos no primeiro capítulo. Semana que vem a gente pega o 2 e o 3. Mas entenda esse primeiro capítulo. Ele é profundo. Amados, a nossa mente não pode ser uma mente terrena e querendo entender Deus. Não. Nossa mente não pode ser uma mente terrena querendo entender Deus. Do nosso patamar, das nossas coisinhas, querendo medir valor. Não, o que é mais valoroso para você? Uma casa, na praia, essa é a coisa mais valorosa, e você quer medir a obra de Deus como sendo uma coisa como foi dado uma grande casa para você. Não. A riqueza da suprema grandeza de Deus, do poder de Deus, a palavra de Deus vai abrindo os nossos olhos, vai alimentando a nossa mente espiritual, vai alimentando os nossos olhos espirituais, para que a gente comece a ter uma visão celestial das coisas. Essa é a oração de Paulo, que os nossos olhos sejam abertos para esta situação das regiões celestiais. Entende isso? Então você começa a perder muita coisa, você perde medo. O medo se afasta de você. Perfeito amor lança fora o medo. O apóstolo João falou sobre isso. Quando nós começamos a ter uma visão das regiões celestiais, e vendo o supremo poder de Deus, nós começamos a ter uma postura muito diferente diante de doenças, diante de problemas econômicos, diante de problemas que a gente está enfrentando nessa terra. É para isso que o Senhor está nos chamando, a nos mover na terra com uma visão celestial. E sabendo que esta comunhão que nós temos com o Senhor, esse livre acesso, nós podemos falar, nós podemos nos achegar e podemos o quê? Determinar, segundo a palavra do Senhor. Por isso que a palavra, que nós falamos no início aqui, veja Jesus em cada um dos 66 livros da Bíblia. Veja princípios de comportamento, de posições espirituais, para nós atuarmos nesta terra nas mesmas posições espirituais, as atitudes espirituais. Veja, fé, a questão de fé é desde o Antigo Testamento, a atitude de homens de fé, porque tiveram o quê? Um entendimento espiritual. Nós não podemos
viver no natural nesta terra e tentar vencer o natural desta terra com as armas carnais. Não. Então, Paulo está nos chamando a isso. Nós fomos predestinados a isso, como filhos de Deus, se mover sobre a terra, mas